está no SBT News. Fundo ligado à família de Toffoli encerra atividade e transfere 33 milhões de reais em cotas a offshore em paraíso fiscal. REAG, gestora do fundo, é investigada por participar de fraudes do Banco Master. Ministro do STF e seus familiares não enviaram resposta. O fundo, que comprou 20 milhões de reais em ações do resort Itanhaém, dos irmãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, transferiu todos os ativos que detinha para uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas, cujos proprietários não são conhecidos. O procedimento é semelhante ao identificado pela Polícia Federal na investigação sobre o Banco Master, com supervalorização de ativos em curto período e dificuldade para identificar o destinatário final do dinheiro. A liquidação do fundo foi feita em 2 etapas. Em assembleia de 5 de novembro de 2025, a Arlen Fundo de Investimentos decidiu que entregaria seus ativos para o offshore Edge e Holding por meio de cotas. O valor da unidade era de R$ 1,51 e o montante somava 11,5 milhões. Um mês depois, em 4 de dezembro, o fundo decidiu aumentar o valor das cotas em quase 45.000%. O preço unitário saltou para R$ 679,13, ou seja, de R$ 1,51 para R$ 679. E o montante repassado ao offshore foi fixado em 33,9 milhões. Após a valorização das cotas da Egide Holding, o fundo repassou 100% do seu dinheiro para a administração da offshore no paraíso fiscal. O valor inclui as ações do resort que pertenciam à família de Toffoli. Por ser um paraíso fiscal, as Ilhas Virgens Britânicas dificultam o acesso a informações básicas sobre as companhias registradas no país como seus proprietários. Segundo o portal IBMI, que mantém uma base de dados sobre as empresas do país, a offshore foi aberta em março de 2025. Os dados da CVM, Comissão de Valores Imobiliários, não mostram o exato momento em que a Edge Holding entrou na carteira de investimentos da Arlen. O primeiro registro que vincula a offshore ao fundo foi a compra feita pela Arlen de ações da própria offshore no valor de 11,5 milhões. O valor de mercado dos ativos da companhia era bem menor, avaliado em 1,9 milhão. A Edge Holding, além de ter ações no fundo, era a única empresa que possuía cotas do fundo Arlen, ou seja, tudo de fachada para lavar dinheiro. Na prática, segundo a CVM, ela recebeu valores acima dos praticados no mercado e ainda ficou com todos os ativos do fundo em seu encerramento. A supervalorização de ativos em curto período é um dos elementos identificados pela Polícia Federal na fraude financeira do Banco Master. Os investigadores suspeitam que os fundos ligados ao banqueiro Daniel Vorcaro comprovaram ativos podres e comercializavam no mercado a preços muito mais altos. No caso do fundo Arlen, não é possível descobrir pelos canais oficiais quem foi o beneficiado pela supervalorização das cotas da offshore Edge Holding. A Arlen Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia era um fundo administrado pela REAG Investimentos. A empresa está na mira da Polícia Federal pela suspeita de ter atuado no esquema financeiro ilícito em parceria com o Banco Master. Na quinta-feira, o Banco Central decretou a liquidação da REAG. A investigação da Polícia Federal, com informações do Banco Central, revelou que o Banco Master criou uma estrutura complexa formado por fundos da REAG para comprar ativos podres e forjar uma valorização rápida dos investimentos do grupo. A Arlen foi criada em junho de 2021. Seu primeiro investimento foi a compra de 65.850 ações da Tayaya Administração e Participação. 6 meses antes, os irmãos de Dias Toffoli haviam comprado 33% do Tayaya, um resort em Ribeirão Claro, como mostrou o jornal Folha de São Paulo. A reportagem do jornal Estado de São Paulo mostrou que o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master, é proprietário de fundos de investimento que compraram participação do Tayaya. O empresário afirmou que deixou o fundo em 2022. Além dos irmãos José Carlos e José Eugênio Dias Toffoli, o primo do ministro do STF, Mário Humberto Degani, também teve participação no resort. Hoje o local está sob o controle do advogado goiano Paulo Humberto Barbosa. Procurado, ele não enviou resposta à reportagem. Toffoli é o relator do caso Master no STF e suas decisões têm sido criticadas por supostamente dificultarem o avanço das investigações. Mais recentemente, ele decidiu diminuir de 6 para 2 dias o prazo para que a Polícia Federal colhe os depoimentos de investigados, por exemplo.
Em nota, a defesa de Borcar afirma que ele não tem qualquer conhecimento ou envolvimento com as operações dos fundos mencionados e que as associações citadas são falsas. A REAG disse à reportagem que não iria se manifestar. Procurados, Dias Toffoli, seus irmãos e seu primo não enviaram resposta. É muita sujeira. É muita sujeira. E isso tem cheiro de bandido, tem rabo de bandido, tem orelha de bandido. Só está faltando o carimbo de bandido. O restante tem tudo.